Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui, apesar desse friozão, tá tudo muito bem, tá? Porque eu tô tendo mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, da gente trocar energia, trocar experiências, refletir um pouco sobre a nossa vida e todas as possibilidades que a gente tem de melhorar, né? Todo dia a gente pode aprender uma coisa nova e pode ir melhorando aos poucos, se respeitando também, né? Eu tô aqui hoje com a Sandra, minha querida amiga, que é aquela pessoa que fica longe dos olhos, mas está sempre no coração, né? A gente não sempre tá sempre unida, não tem jeito. E a gente está aqui hoje com o maior carinho para fazer essa conversa amiga aqui com vocês. Espero que vocês gostem muito e porque é um assunto muito interessante e eu assim gostei demais. Pode cumprimentar ele, Sandra. Boa noite, que alegria ter vocês aqui. Sintam-se todos muito bem-vindos. Eu estou muito contente também de você estar aqui com a gente, Ana, uma alegria, uma energia boa, um carinho. E sim, já começamos aí nessa sintonia super boa. Você que está chegando, lembra também, deixa para trás a turbulência da semana, sacode o frio, abre o coração que o quentinho já está chegando. É isso mesmo. Então, como sempre, por orientação da espiritualidade, né, é indicado você deixar uma garrafa de água aí próximo a você e essa água ela vai ser fluidificada, a espiritualidade vai temperar essa água com o que você precisar. Então, se você tiver uma intenção para você, um pedido, alguma coisa, mentalize com o coração bem aberto, pedindo o que você quer para essa água, que aí a espiritualidade vai atender o seu pedido e vai auxiliar você na medida do possível. Caso você fale, eu não preciso. Então, se você tem alguém que você acha que você pode ajudar, alguém que esteja doente, alguém que esteja passando por alguma dificuldade, que esteja muito triste, você pode então pôr a intenção nessa água para ser para essa pessoa, né? Não precisa ser especificamente para você. Pode ser para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu passarinho também, porque não tem contraindicações, né? E de repente você pode fazer uma garrafa para todo mundo da sua casa e dividir entre todos, né? Numa oportunidade e vai renovando essa garrafa. Quando chegar na metade, você vai renovando, renovando, porque aí a energia vai se renovando até os próximos 2 semanas que a gente vai se ver de novo. Como que você vai tomar? Vai tomar uma medidinha de uma xícara de café e não coloca a boca na garrafa para não contaminar o que tem ali dentro da água, tá? Então aí você coloca na xicrinha, toma. O recomendado são 2 vezes por dia. Então pode ser de manhã à noite. Esqueci. Tarde à noite, não tem problema. Não tem assim, não precisa, não é como um horário rígido assim. Pode ser mais flexível. E caso você queira tomar mais do que sinta do seu coração, você fala, acho que eu quero tomar mais um pouquinho. Aí hoje eu acho que eu estou precisando mais. Então fica à vontade para tomar também. Só não esquece de ir completando, porque aí a energia, os fluidos vão se renovando, né? Porque a água não tem o que fazer, ela sempre renova, né? O fluido universal. Então, vamos lá, vou começar com a nossa prece. Peço que você respire bem fundo junto comigo. Senhor Jesus, Maria, nossa mãe, amigos da espiritualidade, todos aqui presentes, agradecemos a oportunidade de mais esse trabalho que estamos fazendo hoje, essa fonte de aprendizado, esse horário nosso que é uma fonte de renovação de energias, de troca, é um horário muito gostoso que assim a gente que separa esse tempo para a gente é um tempo muito valioso. A gente precisa também conseguir aproveitar esses pequenos momentos. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço muito a vocês que vieram. Desejo que todos da espiritualidade os abençoe e os ilumine e nos dê olhos de ver e ouvidos de ouvir para hoje, porque vai ser muito, muito importante. Que assim seja. Que assim seja. Que gostoso. Então, hoje nós vamos falar desse tema
sintonia, e vamos nos apoiar num texto que tem exatamente esse mesmo nome, tá? Na página 135 desse livro, que é do autor Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. O livro se chama Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. E aí, nós pensamos, vamos lendo, né, Ana? E a gente vai conversando, a Ana vai falando, eu vou falando, a gente vai refletindo e vai convidando você em casa também, aí deixando o texto falar com você, as coisas que a gente está conversando, falar com você. E imagina que você está aqui no bate-papo junto com a Ana e comigo, e vamos entrando nessa sintonia, né? Então, começando exatamente por aí. O que é sintonia? Né? Sintonia, a gente lembra do antigamente, quando o rádio, né? A gente tinha que ajustar a frequência do rádio para ser capaz de pegar o som límpido, né? Clareza daquela frequência que vinha pelo rádio, ou qualquer outra forma de comunicação, ou que pode ser sonora, visual, vibratória. Então, sintonia é quando a gente ajusta em alguma frequência, né? E aí, o que é que faz essa frequência ser ajustada ou não? Vamos pensar, vamos a partir do texto e conversando. Você Vou quer começar aqui então. Sintonia. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Mateus 7:7. Todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade. Desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Nada te alcança a existência, que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Acho que a gente pode já parar aí um pouquinho. Então, aqui ele começa a falar da afinidade. Olha de novo o termo, afinar, né? Ajustar a frequência. Então, nós somos seres frequenciais, tudo em nós responde a frequências. E a gente está sendo chamado a refletir, que frequência? Como é que está a nossa afinação? E aí ele fala, tudo vibra, tudo é atração e sintonia, desde o átomo até o anjo. E nada acontece por acaso, tudo tem um nexo. Tudo corresponde a essa sintonia, a essa frequência. Essa sintonia prova também que nós somos energia, porque ela não é visível, ela não é material, né? Seja ela por sentimento, seja ela da forma que for, é como um Wi-Fi de internet, porque a onda do rádio acho que ficou mais para nossa época, Sandra. É como se fosse o Wi-Fi, o roteador da internet, que você sabe que tem internet ali, está chegando nos outros aparelhos, mas você não vê isso daí. Então, isso é muito interessante também para a gente lembrar nesse caso, né? Sim, perfeito. Pode seguir, Ana. Um minutinho. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição que ocupas no cosmo, uma vez que cada indivíduo deve a si mesmo a conjuntura favorável ou adversa em que se situa no momento atual. Vieste da inconsciência, simples e ignorante, e pela lei da evolução caminhas para a consciência, escolhendo a estrada a ser percorrida. Muito interessante. Então, aqui, ele já está dando para a gente indícios de como é que a gente ajusta essa sintonia. Então, o livre-arbítrio, a sua escolha, indica com precisão a posição que você vai ficar. A gente vem todos de uma condição de inconsciência, então nós nos adormecemos, né, da nossa consciência de unidade, a gente veio como uma centelhinha que está totalmente esquecida da totalidade que é, num estado de mergulho total, num sono, e a gente começa a acordar, e cada escolha que a gente faz, cada intenção que a gente sustenta, cada pensamento, cada sentimento, ou seja, à medida que a gente vai exercitando as nossas escolhas e os nossos livre-arbítrios,
a gente vai para uma situação mais favorável ou desfavorável. A gente vem de uma condição de inconsciência e todas essas escolhas e esses desafios vão ajudando a gente a acordar a consciência. E aí ele coloca várias situações que eu achei muito interessante. Encontrará o que buscas. É uma coisa que você falou assim, é meio óbvio, né? A gente encontra o que a gente busca, mas às vezes a gente quer muito uma coisa e quando a gente pensa do tipo, faz uma oração, pensa, o seu coração não tá feliz com aquilo, tá pedindo por pedir, assim, pedindo aleatoriamente. Não tá pedindo com a sintonia do coração, com a sintonia do desejo, com a sintonia do sentimento que isso vai causar, né? Então, às vezes, fala, eu peço tanto um emprego, peço tanto um emprego, peço tanto emprego, mas aí tá lá. Ai, Deus, me dá um emprego, tá no celular, ai, Deus, me dá um emprego. Daí, assim, tem que ter o seu momento, a sua sintonia, né? Porque senão, mesmo pedindo, não conecta, né? A onda não chega também, né? E aqui tem uma coisa muito importante que a própria frase inicial lá de Mateus, né, tá falando: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Mas é que a gente acha que o pedir, o buscar, o bater, é só o ato onde está a nossa consciência. Isso é importante, muito importante, que é o que você acabou de falar. Mas também está o que a gente vibra, o que a gente acredita, o que está na nossa inconsciência. Né? Então, muitas vezes, a gente está pedindo do jeito atrapalhado. Né? Por exemplo, a pessoa que está o dia inteiro reclamando porque não tem um trabalho, ela está reforçando a condição da falta, reforçando a condição de vítima, de triste, de impotente. E isto faz com que ela atraia isto. Porque a gente fala, pedir não é apenas o que a gente fala é importante, mas é o conjunto inteiro da nossa expressão. Cada pensamento, cada frase, cada sentimento cria uma vibração que gera uma sintonia. Acho que a gente pode até colocar aqui, Ana, para eles já visualizarem, né? Aqui está o comecinho aqui da nossa, de como vai ser o chamado do nosso encontro. E aí nós colocamos aqui o diapasão, que é, por exemplo, uma forma da gente entender isso. Quando você vibra, bate o diapasão, né? Ele emite uma onda sonora. Então, por exemplo, se você bater o som do dó e tiver um violão lá do outro canto da sala, a nota dó vai tocar lá, como se alguém tivesse passado o dedo, né? Então, aparentemente a gente não está vendo, mas a energia está correndo. Aí agora nós vamos colocar aqui para vocês começarem a visualizar a escala de Hawkins, que vai falar do nosso diapasão como um todo, tá? Então, nós, como seres, emanamos uma vibração de acordo com o nosso nível de consciência e o nível das nossas emoções. Esse Hawkins é um médico psiquiatra que estudou as emoções em profundidade e que foi compreendendo essas frequências e criou essa escala para a gente entender. E aí, por exemplo, eu estava lá dando exemplo, vamos olhar, lá embaixo nós temos os níveis de consciência e os níveis de emoção que vibram mais baixo. A mais baixa de todas é a vergonha, que gera o sentimento de humilhação. Então, quando você está nesse padrão emocional, a sua vibração é extremamente baixa e a sua tendência é atrair dificuldade, é atrair a comprovação da ressonância disso. Então, se eu estou sentindo que eu sou indigno, que eu não mereço, que nada dá certo comigo, que eu não valho nada, que ninguém me quis, que ninguém me ama, se eu estou nesse lugar de vergonha, de eu não sou bom, porque vergonha tem a ver com isso. Como é que eu vou permitir que coisas boas, lembra da sintonia do diapasão? Né? Eu estou vibrando uma nota, eu vou atrair a mesma nota. Se eu estou vibrando isso, eu vou atrair coisas que me confirmam isso. Então, estou pedindo para Deus uma oportunidade, mas eu estou vibrando um lugar onde a oportunidade não consegue chegar. Deus está querendo trazer para mim, porque Ele sempre quer, Ele nos ama.
mas eu estou mantendo com o meu livre-arbítrio a porta fechada. Então, quando eu quero mudar a minha sintonia, eu tenho que devagarzinho tentar subir, né? No processo terapêutico, a gente fala assim, quando a pessoa está muito, por exemplo, apática, ou muito culpada, ou muito com vergonha, e aí ela começa a trazer na terapia a raiva, a gente fala, poxa, a pessoa está melhorando, mas como assim? A pessoa está explodindo. Mas ela já está saindo e melhorando vibratoriamente, ela está abrindo portas para coisas boas começarem a acontecer. Mas não é que é para parar aí, né? Mas é isso, a gente vai gradualmente melhorando. E aí, quando você entra naquele espaço de coragem, por exemplo, né? Ou de neutralidade serena, você começa a gerar já uma possibilidade, não é super positiva e ativa, mas pelo menos a receptiva, já tem uma abertura. Né? E aí você começa a subir. Se você for verdadeiro, otimista, né, que aqui ele está colocando do lado direito, você já entrou nessa atitude de positividade. E olha que ele coloca aqui, frisado em 350 Hz, a aceitação, que é uma coisa que a gente conversa muito aqui nas lives, né? E que é um discurso geral de muitas pessoas, desde linhas espiritualistas, terapeutas, né? De um modo geral, a gente fala, quando você aceita a vida, aceitar não é concordar, mas você não se opõe aos movimentos, você não nega, você não luta contra. Quando você para de lutar com a vida, você entra numa atitude positiva, proativa, mas positiva, aí você já passou para o positivo. Agora, coisas boas podem entrar mesmo. E olha que as emoções, né, Ana, você chamou atenção para isso. Aqui na aceitação paralela a ele tem o perdão, que é eu aceito os meus limites, aceito o limite do outro, compreendo a minha dificuldade, compreendo a dificuldade do outro, né? E aí eu entro num sentimento que já é positivo. E aí vem, né? Vem a compreensão, a reverência, o amor que vibra de uma maneira intensa. Olha a alegria aqui, vibrando mais que o amor. Essa alegria aqui não é euforia, né? É a alegria verdadeira, aquela alegria da criança, né? Eu coloquei lá a imagem, vamos colocar para o pessoal ver, dos cachorrinhos vindo com o toco, né? Quando a gente está vendo uma imagem como essa, né? Vocês percebem que se você olhar e gostar de bicho, não tem jeito do coração não sorrir alegre. Nesse momento a gente já mudou de sintonia, né? E essa alegria, aquela alegria da criança, às vezes você vê uma criança rindo para nada, brincando, já subiu. Né? Às vezes até de ouvir a risada, você começa a dar risada. Você já percebeu isso, né? Você dá risada, aí a outra pessoa dá risada. Você boceja, a outra pessoa boceja. Então você vê, as sintonias são sutis e a gente observando, a gente se parar para observar com calma, né? A gente consegue ver, porque é diferente daquela história dos opostos se atraem, né? Na verdade, aí os iguais se atraem. Então você atrai o que você está emanando, você atrai o que você está pedindo, mas tem que estar tudo alinhadinho, né? Tudo uma harmonia, né? Um momento a gente pode só conversar mais profundamente sobre essa escala, para a gente hoje não se perder demais da proposta do texto, mas uma coisa que é importante entender, tá? Nós oscilamos o tempo todo, né? Muito natural, até porque existem muitas partes dentro da gente que estão em momentos de níveis de consciências diferentes, né? Eu sempre falo, nós não somos um uníssono, tem muitos eus aqui dentro. Mas a gente vê pela vida da pessoa, pelas coisas que ela traz de facilidade ou dificuldade, onde prepondera essa escala. Então, se de um modo geral a atitude da pessoa, na maior parte das vezes, é de aceitação, né? Ou pelo menos de neutralidade, a vida tende a ter uma estabilidade positiva. Agora, se o principal o tempo todo está aqui para baixo, na raiva, no medo, no desejo, na tristeza, na indiferença, na apatia, na culpa, na vergonha, aí o tempo todo eu vou estar produzindo essa vibração e reforçando dificuldades. Então, o importante não é um momento, né? Até porque a gente tem que viver a nossa inteireza, mas o conjunto do que a gente cultiva.
e o quanto vale a pena a gente estar nesse processo de autoconhecimento e autoobservação para não permitir que isso fique sempre pendendo demais lá para baixo. Quando descer de um jeito honesto, a gente criar caminhos para subir de novo. E é interessante porque ela reflete até no corpo, né? Por exemplo, quando você está triste, você está acolhido, você vai ficando, né? Até o seu corpo, a sua expressão muda. Então Sim. é tudo harmônico, né? É tudo sintonizado, é tudo, né, encaixado. Não tem como você fingir que está alegre e depois você fala assim, ah, eu estou super feliz aqui, olha, estou bem feliz. Não, não convence ninguém, porque todo mundo sabe como que é, né? Então, eu achei muito interessante essa escala de Hawkins aí. Eu acho que a gente podia falar mais sobre isso numa próxima vez, especificamente. Maravilha. Vamos voltar aqui, então. Você sabe onde está aí no texto, Ana? Sei sim. Tens a posse daquilo que deste. Aqui ele está falando do, né, dar e receber. E aqui não é só doar no sentido, é também, né? Eu vibro amor, eu recebo amor, né? Eu sou caridosa, eu recebo caridade, eu sou compreensiva, empática, eu recebo empatia, né? Sim, então aquilo que eu emano volta para mim, né? Em todos os Convives, sentidos. convives com quem sintonizas. Essa parte aqui todo mundo vai falar. A gente convive também com quem não sintoniza, mas a gente tende a atrair mais, né? Essas pessoas que têm a mesma onda de vibração que você, né? Mas Então, até isso, Ana, é importante também a gente prestar atenção, porque até quem a gente não tem afinidade consciente também está na nossa vida não por acaso. Lembra que eu falei dos muitos eus, né? Então, muitas vezes a gente atrai um tipo de pessoa para a nossa vida de novo, de novo, de novo, e a gente é obrigado a conviver, porque essa é a única oportunidade que a gente tem de ajudar a curar partes nossas, que se não fosse por essa pessoa estar aparecendo, a gente enfiava para baixo do tapete e nunca ia prestar atenção, né? Então, aquilo também vibra, aquilo que está debaixo do tapete. E aquilo atrai circunstâncias para que a gente tome consciência e trabalhe. Então, se falar, eu convivo com um monte de gente complicado, mas eu sou um santo. Sim, você tem uma parte santa, mas tem uma parte complicada que está refletida lá fora. E todo mundo tem, né? Todos nós temos. é engraçado que eu lembro que você falou uma vez, assim, né? Por exemplo, tem uma coisa me incomodando em você. Ai, como a Sandra me irrita, a Sandra sempre fala isso. Na verdade, acaba sendo um espelho para você identificar a sua sombra, né? Assim, identificar. Porque, na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, não é o outro, né? É algo que está em você que você não resiste em enxergar em você. Então, assim, a espiritualidade tem tantos meios que eles usam, né? Assim, e aí é só mesmo isso de prestar atenção, de se informar mais, se você tem mais interesse sobre esses assuntos, né? Porque, como você disse, é um assunto geral, que diz respeito a todos. Pode ser espiritualista, cientista, igual esse Hawkins, e, né, várias linhas, né, estudam sobre isso. Sim. Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporará na memória o que vivenciaste. Então, O isso é vivendo muito aprendendo, né? O mais bonito disso, né? Eu lembro de uma palestra que eu assisti falando desse processo no nível espiritual, que aquilo que a gente aprende com a cabeça, né? A gente guarda, até pode guardar, se você tiver uma boa memória, guarda na memória. Mas aquilo que você vivencia e sente com o coração, que você trouxer para o coração, vai com você para as próximas vidas, inclusive. Então, aquilo que você aprender só com a cabeça e não viver, morreu, acabou. Se você quer incorporar, literalmente, você tem que trazer para dentro de você, tem que digerir, tornar isto seu, né? E aí você passa a vibrar isto. Então, não adianta a gente fazer com a cabeça apenas, tem que fazer viver com o ser inteiro. E por isso, inclusive, que os nossos erros também são importantes, né? Porque vivenciando os equívocos é que a gente amadurece as respostas certas, né? Sim. A
Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Que é o que a gente tanto conversa do pensamento, o poder maravilhoso. Você vai para frente ou volta, ou se atrapalha, ou cria dificuldades de acordo com o que você está pensando. Então, cuidar do seu pensamento, cuidar das suas crenças, sua atitude mental faz uma enorme diferença. E eu acho interessante também, voltando nessa história de refletir, porque, por exemplo, quando eu estou muito estressada, cheia de pensamento, a minha casa está bagunçada, a minha casa física, onde eu moro. Então, aí eu olho para aquilo e falo, meu Deus, tá feia a mesma coisa. Daí eu arrumo, não que aquela coisa de arrumar na perfeição, mas deixar num lugar mais aconchegante, mais agradável, isso. Porque aí eu percebo que quando eu faço isso fora, reflete dentro também. Então, é a tal da sintonia, Tudo é sintonia, né? tudo. Físico e mental, tá tudo junto, tudo relacionado, né? Não Tudo tem. é dentro e fora, né? Sim. O dentro tá igual fora, o fora tá igual dentro, e é sintonia, a gente atrai. Sim. Felicidade e infelicidades são subprodutos do teu estado íntimo. A gente também já conversou bastante, mas só lembrando. Então, a felicidade não está lá fora, ela está na maneira como que você se conecta com a sua verdade interior. Quanto mais conectado com a sua centelha divina, mais feliz você está, né? E mais você manifesta circunstâncias que reverberam essa felicidade interior. Sim. Amigos são escolhas de longo tempo. Isso daqui é maravilhoso, né? Né? Então é bonito entender. A gente fala, poxa, é tão importante os meus amigos, ou eu não tenho amigos. E aí o que a gente precisa é entender que é isso. Os amigos são aqueles que a gente reconhece como afins na questão da vibração. E essa afinidade não é aqui fora na personalidade, é lá dentro na alma. Então tem aquelas pessoas na vida da gente que a gente não sabe explicar por quê, mas quando a gente encontra, a gente fala, ai, nossa, não sei porquê, mas parece que eu te conheço há muito tempo. E há uma afinidade instantânea, né? Há um sentido profundo de abertura e confiança. E inicia agora na consciência algo que já está lá no profundo, né? Uma parceria que, mesmo tão distante, não está longe, né, Ana? Isso, igual a gente. Tem afinidade na sintonia. É interessante isso, né? Porque muitas vezes também essa sintonia, com um exemplo prático, assim, quantas vezes você não está pensando numa pessoa, nossa, pensei nessa pessoa o dia inteiro, a pessoa te liga, a pessoa te manda uma mensagem, é porque a sintonia tá na energia que nos rodeia mesmo, né? Então acaba que até dessa forma, assim, muita gente, com a gente acontece isso, né? Você fala, faz tempo que eu não falo com a pessoa, eu estava pensando nela, ela me ligou. Aí então vai ser gostoso também, né? É mais uma prova da sua afinidade. Sim. Teu círculo doméstico é a materialização dos seus anseios e de tuas necessidades de aprendizagem. Então, esse normalmente é algo que está falando mais da nossa família de origem, né? E fala daquilo que a gente escolheu trazer como o nosso lugar de maior lapidação. Então, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes mais próximos, são oportunidades que a gente sabe que na grande maior parte das vezes eles são desafetos e desafios anteriores que a gente traz, né? Ou não necessariamente desafetos no sentido da gente ser inimigo, isso também acontece, mas são pessoas que têm ou padrões muito diferentes, ou que, enfim, vão nos desafiar para a gente crescer. Então, muitas vezes, a gente até ouve muito falar que às vezes a família verdadeira não é a de sangue, é a do coração, né? Porque a gente tem essa dificuldade, algumas pessoas têm desafinidades na sua família de origem, mas elas estão aí para trabalhar justamente aquelas coisas que a gente não traria para fora se a gente não tivesse esses professores maravilhosos. Então a gente tem que ser grato, né? E tratar essa experiência com muito carinho e paciência, compreendendo que de fato a gente até conversou isso aqui outras vezes. A gente também não tem que achar que tem que ter afinidade. Quantas vezes eu vejo um filho, uma mãe, né, falando assim, ai, mas parece que eu não tenho afinidade com a minha mãe, com o meu filho, né? Não tem que ter.
Você não tem que forçar. Afinidade não é uma coisa que a gente força ou fabrica, né? É algo que acontece espontaneamente na alma. A gente tem que ter um querer bem, a gente tem que ter gratidão, tem que ter respeito e tem que ter a disposição de colaborar com o outro. Mas a afinidade é algo que acontece espontaneamente, ela não pode ser forçada, né? Pelo seu jeito de ser, conquistarás admiração ou desconsideração. De novo, que você vibra, né, atrai ou uma boa atitude, ou um bom apoio, ou rejeição, crítica. E eu vivo isso, sempre repito aqui, experimentei isso de um jeito muito forte na minha vida e ainda experimento. Quanto mais a gente se trata bem, quanto mais a gente gosta de si, acha que merece carinho, mas a gente atrai isso do lado de fora. Né? Então, se você não está se sentindo bem tratado lá fora, mude o jeito com que você se trata, melhore a sua percepção de si. Aquela, de novo, a escala lá. Né? Você está lá naquele lugar de vergonha e humilhação, você vai atrair o pior, porque aquilo vibra muito baixo. E muitas vezes a gente mesmo fala, nossa, que burra que eu fui. Não é? Nossa, que estúpida. Então, se você Se está trata falando desse de jeito, você isso. podia falar, nossa, que dificuldade que eu tive. Nossa, eu estava distraída, não percebi. Então, Sim. assim, tem outros jeitos de você falar sem descer a vibração, porque aí a pessoa vai aproveitar e pode começar a falar coisas que também não vão te agradar, mas você dá essa abertura, você sintoniza, né, Sim. com essa frequência. O que fizeres contigo hoje refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Essa é a lei de causa e efeito explicada de outras maneiras, que também a gente já falou bastante. A gente faz e o retorno vem. E isso não é punitivo no sentido de um Deus lá fora, né? Isso é reflexo vibratório, né? É apenas energia que faz esse movimento. E a nossa atitude consciencial muda essa energia, isso é muito importante. Então, lembra lá que o Chico Xavier falava, né? O amor muda o destino. Então, se você vibrar lá em cima, no amor, na alegria, na paz, essa energia alta faz com que todas as energias desarmônicas aqui embaixo comecem a mudar. E você muda seu karma, você muda o que você atrai de volta. Né? Então, aí é lindo, olhando a escala, também entender essa questão do karma. Sim. Com os teus pensamentos, atraes, absorves, impulsiona ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Disse Jesus: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, é aquela frase, né, que é maravilhosa, que a gente de outras maneiras falou, mas é muito importante retomar. Né? Existe um livro que eu gosto muito, recomendo muito para as pessoas, que chama Peça e Será Atendido, né? Que é um livro que vai explicar como funciona essa coisa da gente orientar o nosso pensamento na direção do que a gente quer, mas por congruência. Então, junto com o pensamento tem que estar o sentimento, a intenção, os seus valores e as suas sensações. Quando você combina tudo isso, sua vibração é consistente. Isso é pedir. Né? Pedir não é só falar. Deus não, a linguagem de Deus não é palavras. A linguagem de Deus é vibração. Né? Deus responde à nossa vibração. Você quer que Ele te dê algo, vibre aquilo em coerência. E a resposta é inevitável. É isso que Jesus está dizendo. Né? Insiste nisso, isso é bata. Insista nessa vibração e a porta se abre, inevitavelmente. E é interessante que também para a vibração mais baixa também é assim. Por exemplo, a gente assiste filmes de violência, fica vendo isso, então isso já tem uma vibração baixa. Exatamente. Você às vezes está num dia ruim, está assistindo lá um tiroteio, um assalto, uma violência, seja física, aquilo vai só prejudicar a sua situação, porque vai intensificar essa vibração, né? Muito cuidado também com o que a gente ouve. Às vezes a gente ouve uma música que fala de violência, que fala que vai se alcoolizar, isso tudo. Então, você está falando isso, você está sintonizando isso, e como você diz,
o ouvido mais próximo da sua boca é o seu, né? Então não tem como você estar falando de um assunto, cantando um assunto, cantando várias vezes, falando várias e várias vezes, porque ainda, além de falar, você pensa. Então é uma energia muito forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente consome nesse sentido, né? Com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com o que a gente fala, né? Sim. Música é muito poderosa, porque ela não fala apenas com a mente, ela fala com o coração, ela move nossas emoções, né? Toda arte move emoção. Então, se você consome arte que vibra baixo, você vibra baixo. Se você consome arte que vibra em frequência alta, você sobe. Então, é como comer bem, né, Ana? A gente come bem, a gente tem saúde, e a gente fica mais forte, a gente tem mais equilíbrio, a gente come mal, a gente adoece. Para tudo, né? O budismo já fala disso, aquilo que você se alimenta em todos os níveis, Sim. né? Então, muito importante, que bom que você lembrou de falar disso. Sintonia é a base da existência de toda a alma imortal, seja na vida física, seja na vida astral. A lei de afinidade é o princípio divino regendo a ti, a todos os outros e a tudo. Observa, viver no drama ou na realidade, na aflição ou na serenidade, na sombra ou na luz, é postura que está estritamente relacionada com o teu modo de sentir, pensar e agir. Maravilhoso. Então, aqui ele está retomando o que a gente conversou. Né? Sua postura envolve tudo, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz. Né? E as suas escolhas. Às vezes as pessoas dizem para mim assim, ai, mas você não está entendendo, Sandra, está tão difícil, né? Você pega uma pessoa que está no estado depressivo, não consigo fazer nada, não consigo sair da cama. Eu falo, mas você pode mudar a sua intenção. Você pode abrir um pouquinho o seu coração e dizer, eu quero. Né? Isso você pode fazer. Se você sustentar, daqui a pouco isso abre uma porta. Então, lembra sempre disso. Quando está difícil e você está lidando com uma fronteira de dificuldade, exige perseverança da sustentação do livre-arbítrio numa vibração. Né? Então, voltando lá, só para a gente fechar, deixa eu colocar de novo aqui a escala Hawkins. Né? Então, fechando aqui com o que ele está dizendo, veja, se você chegar um pouquinho aqui na disposição, no pedacinho que você conseguir lá dentro de você, aquele pedacinho já começa a vibrar positivo. Né? A menor disposição que você começa a mover lá dentro, aquela parte já saiu da neutralidade, está vindo para o positivo. Isso é a portinha que você dá para você receber ajuda espiritual. Porque para pensar, né? Tem um espírito tentando te ajudar, seu anjo da guarda está aí, seus amparadores estão aí, né? Você foi lá no centro, você está tomando a aguinha, mas você está todo fechado. Não adianta, não tem por onde entrar, porque é uma lei do universo livre-arbítrio. Eles não podem ir contra você. Mas um pouquinho que você abre, por aquela abertura, o recurso entra e aí vai criar condições de começar a abrir mais. Então, entender esse nível de consciência, entender esse nível de emoção, entender frequência, entender sintonia, mesmo que ainda não seja com complexidade, mas pega essa escala, volta e observa você. Como você tem ficado ao longo do dia? O que está preponderando? E sem se cobrar, mas dizendo onde eu posso subir um pouquinho, né? Onde que eu posso ir um pouquinho mais para cima? E vai tentando se puxar. Vai vendo as partes internas que começam a vibrar diferente, porque daí uma puxa a outra. E a gente vai criando espaço, porque a hora que a gente se move, né? O Eduardo gosta sempre de falar disso. Se ajuda que o céu te ajudará, né? Então, você move a sua parte do processo e Deus move a parte dele. Eu lembro que uma vez eu tive essa metáfora que eu sempre uso nos processos de terapia. Todo mundo que fez terapia comigo já ouviu isso alguma vez. Eu falo assim, muitas vezes a gente está soterrado, sabe que nem aqueles mineiros que estão lá dentro da caverna? A gente está soterrado por um monte de terra sem ver luz. E a única coisa que a gente tem é uma colherinha de café, né? Mas eu falo assim, se você pegar a sua colherinha de café e começar a cavar, você vai falar, isso é ridículo. Essa colherinha de café, eu não vou sair nunca.
Mas é o que a gente não sabe, é que cada vez que você mexe a sua colherinha de café, você autoriza Deus vir com a pá cavadeira. Né? A sua escolha abre caminho para uma ação divina que é sem limites, completamente diferente da sua. Né? A sua atitude abre portas, porque o universo respeita as suas escolhas, sua vibração, sua sintonia. É igual quando você vai num ambiente também e você não se sente bem naquele ambiente. Ah, Sim, mas todo mundo vai, mas não adianta, você tem que se respeitar, porque aí a sua energia tá boa, você vai num lugar que a energia tá ruim, se você se força, daí não tem como, né? Então, sim. assim, tem que prestar muita atenção também, às vezes, uma pessoa que você tá junto, que a pessoa só reclama, só fala isso também, às vezes você não consegue ficar perto. Às vezes você só ouve e tal, mas você tem que tentar manter a sua vibração. Você ouve a pessoa, mas não deixa aquilo te afetar. Então, assim, tudo isso é um trabalho, assim, diário, minuto a minuto, dia por dia, porque é muito desafiador, né? Ninguém é perfeito, todo mundo está aqui Sim, aprendendo, sim. apanhando, caindo, levantando, né? E todo dia a gente está assim. Então é eu achei muito interessante esse tema, gostei muito dessa escala, tudo que eu não conhecia, achei muito importante, gostei bastante, viu? Muito obrigada. Então, tem uma coisa também gostosa, a gente pode até finalizar nisso e a gente já entra na vibração com essa ideia, que é assim, é difícil a gente manter a sintonia, né, lá do meio para cima. Mas lembra que a Ana falou, né? Se um ri é mais fácil o outro rir, se um boceja é mais fácil o outro bocejar. Então aqui também a gente vê, quando a gente entra numa sintonia junto, a gente consegue elevar com mais facilidade. Né? Então, se você se sintoniza, de novo, vamos voltar lá, né? Com Jesus, se você se sintoniza pela oração, se você sintoniza em coisas boas, em sonhos, em ideias, em pessoas com as quais você tem afinidade, que nem quando a gente se reúne aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma sintonia juntos. Eu sempre falo, olha, imagina que a espiritualidade criou um lugar para a gente vibratório. Quando a gente começa a se concentrar, a gente já vai mudando de vibração, porque isso é possível ser feito pela nossa escolha. A gente tem que escolher se sintonizar, mas sempre que a gente quiser, tem esse apoio. Mas juntos a gente sustenta uma sintonia e sobe, né? Que é o que nós vamos procurar fazer agora. Então, é para isto que a vibração serve. É um momento que nós vamos conectar com o mais alto, com Jesus, com o nosso interior, com Deus dentro da gente, com aquilo na gente que já vibra bem, né? Com as nossas intenções positivas, e a nossa energia vai subir. À medida que ela sobe, a gente gera uma energia boa que também a gente irradia, e aí vamos fazer o mesmo movimento. A gente irradia, a gente recebe, né? E aí vai não crescendo. E que a gente espera que essa energia boa que a gente vai gerar fique aqui com a gente pelo menos uns 15 dias, né, Ana? Então vamos lá, vamos fazer a nossa vibração então agora e vamos entrar justamente, vou pedir para vocês, porque é do autoconhecimento que a gente melhora. Então, nesse momento, toma consciência, a gente já conversou um pouco, já foi mudando aí, mas como está sua sintonia nesse momento? Com o que você está sintonizado? Né? Aonde está vibrando o coração? Eu gosto até de colocar, sempre propor que a gente comece colocando as mãos sobre o peito, sobre o coração, porque isso já está comprovado que no nosso corpo o que mais tem poder de irradiação vibratória é o nosso coração. Ele tem um alcance incrível, ele reverbera. E quando a gente se sintoniza, o nosso coração sabe coisas que a gente nem sabe que sabe. E aí fica mais fácil a gente começar essa sintonização positiva com Deus, com Jesus, com o amor. Uma coisa que ajuda muito a gente mudar de vibração é se acalmar.
Vamos fazer algumas respirações profundas e permitir que o nosso corpo, a nossa mente, que a gente possa ir aquietando, acalmando. Respira fundo, solta o ar bem devagar. Inspira e na sua inspiração intenciona receber esse amor, essa paz, essa energia maravilhosa que a espiritualidade está derramando sobre cada um de nós. Sinta mesmo como uma chuva de luz, uma luz dourada, linda, irradiando, e as gotas de luz caem sobre o seu corpo, vão te banhando inicialmente por fora, uma luz gostosa, quente, aconchegante. Quanto mais ela vai caindo sobre o seu corpo, te aquecendo, te acalmando, te harmonizando. E você vai sentindo como mesmo você se sente quando está tomando um banho gostoso, quentinho. Parece que abraçado por essa sensação boa, acolhedora, aconchegante, que te comunica paz, que te comunica harmonia. E ao mesmo tempo ela vai limpando profundamente o seu campo vibratório. Deixa essa chuva de luz maravilhosa lavar. O seu campo vibratório é como o diapasão, ele está vibrando. E muitas vezes, por conta das partes que vibram em desarmonia, ficam ali impregnadas energias desarmônicas. Nesse momento, perceba o lugar que está escuro, desarmonizado no seu campo vibratório. Agora essa chuva de luz está caindo, limpando, lavando. E lembra que eu falei, se você colocar intenção, eu me abro e recebo. Ali, naquele pontinho, uma abertura se cria e a luz entra. Lentamente, vai limpando, modificando, transformando. Vai usando a sua intuição e deixando essa chuva luminosa percorrer todo o seu campo vibratório, suas costas, lavando o seu abdômen por fora, inicialmente só por fora, concentra fora do seu corpo, no seu campo de energia, descendo até lá embaixo, lavando tudo, energizando tudo, enchendo de energia boa, revitalizante, nutridora, cheio de presença divina. E agora sinta essa mesma luz, sinta que ela pode entrar dentro do seu corpo, à medida em que você se abre. Então sinta abrindo o topo da sua cabeça, permitindo que essa luz entre, cuidando do seu cérebro, restaurando
seus neurônios, seus neurotransmissores, revitalizando a circulação sanguínea, a oxigenação, permitindo a restauração de tudo que está em desarmonia, trazendo vitalidade, equilíbrio, saúde, paz. Uma sensação gostosa vai percorrendo agora o seu rosto, limpando as suas narinas, limpando o seu rosto, limpando os seus ouvidos, curando a sua capacidade de ouvir, descendo pela sua boca, pela sua garganta, relaxando, nutrindo, harmonizando, curando. Agora ela chega lá no seu peito, no seu timo, que fica um pouco acima dessa região central que a gente apalpa quando põe a mão no coração, mas um pouco para cima no centro do seu corpo. Essa importante glândula que melhora o nosso sistema imunológico, nossa sensação de bem-estar, de paz. Sinta ela recebendo esse banho de luz dourada, se vitalizando, harmonizando, reforçando a sua capacidade de ser você mesmo, sintonizado consigo e com o bem. Continua descendo, preenchendo os seus pulmões, nutrindo tudo, e a sua respiração agora fica ainda mais profunda, completa, cheia de boas energias. E vai descendo para o seu coração, enchendo o coração de energias boas. E ele acalma, expande, aquieta, descansa. Uma grande sensação de alegria, alegria celeste, alegria dos anjos. Chega ao seu coração agora. Deixa essa sensação gostosa de luz e de alegria descer e banhar todos os seus órgãos internos, dando uma boa restaurada no fígado, na vesícula, no estômago, descendo para os rins, bexiga, todas as suas partes geniturinárias, preenchendo seus intestinos, todo o seu ventre completamente banhado por essa luz linda, calma, cheia de vitalidade, serenidade e vigor. Deixa essa luz dourada descendo pelas coxas, joelhos, descendo pela batata da perna, tornozelo e pés. Sinta os seus pés, sinta seus tornozelos e a terra. Se sinta conectado com o seu corpo, templo sagrado de Deus. O tanto que você conseguiu se abrir e receber dessa energia maravilhosa que chegou. Deixa que tudo isso se equilibre, se consolide de uma maneira plena e harmônica dentro de você. Inspira, expira, absorve, torna isso seu. Deus está te oferecendo. Se permita receber e se sintonizar.
Nós somos gratos, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa energia tão boa que desceu e que está sempre conosco, todas as vezes que precisarmos. Muito obrigada. Nós todos agradecemos pelos aprendizados de hoje, pelas inspirações, por essa energia linda que formamos juntos, pela frequência maravilhosa que criamos juntos, nós todos, nesse círculo de amor. Pessoal de casa, pessoal lá da BE, você que sempre nos acompanha ou que está chegando aqui hoje, não por acaso, em pura sintonia. Todos nós damos e recebemos. E nesse momento agradecemos a esses irmãos espirituais maravilhosos que se sintonizam conosco, que vibram conosco, nos ajudando a subir um pouquinho, a nos conectar com o nosso melhor, a nos abrir para entendermos a nós próprios e nos sintonizarmos com aquilo que nós queremos de melhor. E dentro desse coração gostoso, enquanto a espiritualidade termina de trabalhar nas águas, no nosso campo de energia, a gente também emana um pouquinho disso para as pessoas que vierem na nossa intuição, para as pessoas que amamos e que sabemos que estão precisando, que esse amor possa ir para elas, que Deus seja aquele que dá a exata medida do que elas precisam e como elas podem receber, mas que o amor as toque e as envolva, as equilibre. E dentro dessa sintonia, dessa energia tão boa, eu quero agradecer cada um de vocês pela energia maravilhosa. Quero agradecer a você, Ana, pela sua disponibilidade, a sua entrega, o seu coração, o seu carinho, né? E convidar que a gente pratique essa percepção da nossa sintonia, da nossa frequência, da nossa vibração. A gente tome conta disso, que a gente procure não perder essa energia boa e que a gente, onde for, reverbere para levar um pouquinho dela para cada lugar. Agora eu passo para você também se despedir, Ana. Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento tão bom. Espero que vocês tenham se sintonizado com a gente, porque a gente se sintonizou aqui com essa energia, com esses amigos espirituais, com esse coração quentinho, como diz sempre a Sandra, e que até daqui 15 dias vocês estejam aqui novamente com a gente, para a gente se sintonizar de novo e pensar, estudar um novo tema, um novo aprendizado. Muito obrigada. Sandra, te amo, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Sim, meu amor, com vocês. Boa noite.